Boa noite, gente. É a primeira vez que eu subo aqui. Acho que eu nunca subi aqui nem para dar aviso. Antes, alguns avisos, Meu nome é João Rubens, eu tenho 23 anos, eu nasci e cresci aqui na igreja. E hoje, glória a Deus, eu tenho a honra de subir aqui para compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que eu tenho aprendido com a palavra de Deus, da palavra de Deus, Durante todo esse mês de março, serão jovens que vão trazer a palavra, e até a primeira quarta de abril, e me escolheram para começar, Glória a Deus. Eu espero que essa palavra de hoje seja bênção para vocês, assim como foi para mim. Eu levei ela no grupo de vida lá do Guaraum um tempo atrás. Não tive tempo de trabalhar ela à época como eu trabalhei hoje, e eu achei por bem falar de novo sobre justificação. Tá ok? Eu aproveito também para pedir à igreja que ore pelo nosso encontro com Deus, que vai ser no final desse mês, encontro com Deus dos jovens, tá bom? Para que dê tudo certo e seja a bênção. Amém? A palavra de hoje é um pouco sobre justificação, um pouco sobre justiça, um pouco sobre fé, um pouco sobre caminhar com Deus e várias outras coisinhas que eu fui colocando. Mas é principalmente sobre as características que nós devemos possuir para sermos considerados justos diante de Deus. Vou pegar meu óculos. Outra coisa, algumas ressalvas, Eu sou bastante prolixo, eu falo várias vezes a mesma coisa, de jeitos diferentes, então me perdoem se eu ficar repetindo, tá? Eu também não sou pregador, eu vou falar aqui um pouco do que Deus me mostrou, algumas reflexões minhas, algumas coisas que eu já tinha escrito, e vou tentar passar para vocês da melhor forma possível, tá bom? Minha palavra, eu escrevi 12 páginas aqui, porque eu não consigo estruturar em tópicos, eu tenho que escrever tudo do jeito que eu vou falar. Eu acho que tem a ver com o meu curso, agora a profissão, que o que está no papel não vale. Para mim, eu tenho que escrever tudo que a pessoa vai ler, para mim ela tem que ler e entender tudo que eu quero passar. Por isso que está grande aqui, dá até um livreto se eu dobrar e encadernar. Mas vamos lá, e se eu falar alguma besteira também, alguma heresia, me perdoem depois, me corrijam e não me excomunguem, por favor. Amém. Vamos lá. O texto base é Salmos 92, versículos 12, 13 e 14. Diz assim: O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Justificação é ser justo através de uma outra pessoa. E nós temos uma certeza na vida, que nós sempre viveremos sob um céu. Nós podemos escolher se vai ser o céu de Canaã ou se vai ser o céu do deserto. A justiça de Deus diz que o salário do pecado é a morte, e essa exigência não pode ser contrariada. Em Gênesis 17:1, nós temos a exigência divina de que Abraão fosse perfeito, fosse justo. Lá diz, Gênesis 17:1, sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Em outra versão, na Nova Versão Internacional, diz: anda segundo a minha vontade e seja íntegro. Aí, íntegro e perfeito, para de tirar foto, gente, por favor. Íntegro e perfeito, para mim, aqui são justos, seja justo. Mas em Romanos, capítulo 3, versículo 10, tem escrito que não há nenhum justo sequer, não há nenhum justo debaixo do céu, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, se a Bíblia mesmo nos fala que não tem nenhum justo, como que Deus espera justiça de nós? Como que nós podemos ser considerados justos por Deus? Justo, segundo o dicionário Michaelis, significa conforme à justiça, à razão e ao direito, aquilo que é reto, imparcial, íntegro, aquilo que é exato, preciso, legítimo. E como substantivo, quer dizer homem virtuoso, que observa exatamente as leis da moral ou religião, aquele homem que é conforme à justiça. Se todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus, como que a gente pode se encaixar nessa definição de íntegro, de reto, de justo?
realmente por nossas forças, a gente não vai conseguir nunca ser justo, porque todos nós, depois do pecado original, fomos considerados impuros, indignos, e fomos destituídos da glória de Deus. E, ao meu ver, há uma grande diferença entre ser justo diante de Deus e ser justo para os homens, né? Aqui eu estou falando ser justo diante de Deus, a justiça divina. E diante de Deus, nós só conseguimos ser justos por meio do sangue de Jesus, por meio da justificação. Ele morreu na cruz para nos salvar e nos tornar justos de novo. É a diferença do justo de Jesus e do justo que nós podemos ser. Jesus sempre foi justo porque ele nunca pecou. A vida toda dele, ele foi reto, foi íntegro. Nós pecamos, mas nós nos tornamos justos pelo sacrifício de Jesus. Nós somos justos através da justificação. E essa é a chave para a gente ter paz com Deus. Em Romanos 5:1 tem escrito: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Jesus Cristo. O sacrifício de animais do Velho Testamento representava apenas uma expiação, uma remissão, uma redenção provisória. Aquilo não era capaz de tirar de nós a mácula do pecado. Ela apenas remediava a consequência do pecado, o salário do pecado, mas não era capaz de redimir por completo os efeitos do pecado. Isso está em Hebreus. Lá diz que é impossível que o sangue de touros e bodes tire os pecados. Por isso que Jesus foi enviado, para que através de um sacrifício puro, um sacrifício de um cordeiro imaculado, santo, ele expiasse todos os nossos pecados. E através de Jesus, do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus, que nós nos tornamos justos. Por isso que Jesus foi enviado, né, para que todo pecado fosse extirpado. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E desse modo, alguns homens foram vistos como justos pelo próprio Deus. E também foram vistos, no caso de Davi, como o homem segundo o coração de Deus. É o caso de homens justos, né, considerados justos por Deus. Foi o caso de José, de Noé, de Jó e de Davi. Esses homens cometeram pecados, eles cometeram muitos pecados, né, pecados cabeludos. Mas mesmo assim, isso não tirou a capacidade deles de serem considerados justos. Deus continuou considerando-os justos porque eles se arrependeram, eles reconheceram o sangue de Jesus como Salvador e através disso eles se tornaram justos de novo, através da justificação. E nós gozamos do livre-arbítrio, onde a gente pode escolher nossas atitudes, mas a gente não pode escolher as consequências dessas atitudes. Quais as consequências de ser justo? Algumas estão nesse salmo que eu li agora há pouco, que diz: plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos de Deus, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Isso que a gente espera em Deus. Também tem muitas bênçãos lá em Deuteronômio 28, que fala: bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito serás o fruto do teu ventre, dos teus animais, da tua amassadeira. E todas essas são bênçãos para quem escolhe obedecer, para quem escolhe a justiça de Deus. Mas, em contrapartida, nós temos a consequência de não ser justo, a consequência do pecado, que é a morte. É a consequência mais a longo prazo, né? A curto prazo você vai ter consequências carnais. Consequências essas que vão nos seguir, né, durante nossa vida. Nossas escolhas erradas vão perdurar. Deus vai nos perdoar, mas as consequências da nossa escolha vão continuar, vão perseguir a nossa vida. E assim foi com Davi, no caso emblemático da mulher que ele cobiçou lá, Betseba, que deu problema para ele a vida toda, né? Até o filho dele deu problema depois por erros que ele foi cometendo para esconder aquele pecado. E mesmo tendo se arrependido, aquelas consequências perseguiram ele. É a consequência entre ser justo e viver sob o céu de Canaã, viver a plenitude da graça de Deus, e escolher o pecado e viver no deserto, e passar por desertos, né? Por isso, nenhum
E, apesar disso, aliás, nenhum pecado é capaz de nos afastar da glória de Deus, do amor de Deus. Porque Ele é amor, Ele é misericórdia. E tem escrito na Bíblia também: e quem nos separará do amor de Deus? Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso, através disso, nós temos a certeza que não importa qual seja o nosso pecado, se nós nos arrependermos, se nós vermos a luz de Jesus como a única saída, a única caminhada possível de trilhar, que o final não seja a morte, Deus vai nos perdoar e vai nos aceitar de volta. Não importa o que a gente comete, Deus sempre nos aceita de volta. E mesmo sabendo que nós não vamos chegar à perfeição nunca, pelo menos eu acredito piamente nisso, né, que o único justo, o único perfeito foi Jesus, e por mais que a gente se esforce, a gente não vai chegar ao mesmo patamar. A gente deve caminhar para isso, né? Não é porque Deus perdoa que a gente pode ficar pecando reiteradamente, né? A gente deve se arrepender verdadeiramente. E assim a gente vai se aproximar cada vez mais de Cristo. A gente tem que tentar parecer cada vez mais com Cristo, mesmo com nossos erros, mesmo com nossas falhas. Como característica dos justos, nós temos a resiliência. A resiliência é a capacidade de você entortar, mas não quebrar, de você suportar todos os problemas do dia a dia, tudo aquilo que vem sobre você, tudo aquilo que vem para tirar sua paz. A gente deve ter a resiliência de uma palmeira, mas também deve ter a solidez de um cedro, a solidez do cedro do Líbano. A resiliência da palmeira é a capacidade de lidar com todos os ventos e intempéries que sopram contra nós. É a habilidade de contornar os nossos problemas, contornar as traições que a gente sofre, os dissabores do dia a dia, de contornar as doenças, os contratempos, a falta de dinheiro, a falta de emprego, porque tudo vem sobre nós, mas nós temos que saber lidar com isso, nós temos que saber aguentar isso tudo, mas não quebrar, não ceder. E nós alcançamos isso pela fé no Senhor. Porque em Hebreus, em Abacuque, aliás, diz que a fé, que o justo vive pela fé, e a fé que nos sustenta no dia a dia, porque não importa o problema que nós estejamos passando, não importa o deserto que a gente está atravessando, Jesus sempre sendo nossa luz, a gente tem a capacidade de olhar para Ele e crer no amanhã, e crer que depois de amanhã vai nascer um novo dia, com novas bênçãos, com novas alegrias. E também, nós vemos que as palmeiras suportam ventos de velocidades incríveis, e depois do vendaval, elas voltam a ser o que eram antes. Ainda que elas percam algum galho, alguma folhinha dela, eu não sei qual é o nome da folha da palmeira, né? Mas ainda que ela perca algum desse, depois que passa o vendaval, passa a tempestade, ela volta a ser o que era, ela está de novo em pezinha, está da mesma forma que estava antes do problema. E assim nós devemos ser, nós devemos saber contornar tudo aquilo que a vida sopra contra nós e depois manter a nossa mente em Deus, manter nossa integridade, a nossa alegria em Jesus. Nós conseguimos ter essa maleabilidade quando a gente foca em Jesus e confia na providência divina, no controle divino. Durante a intempérie, a palmeira enverga, balança, ela tem sua copa bagunçada, mas assim que o sol aparece, ela está lá novinha, bonita como sempre esteve. Outra analogia que eu faço entre a palmeira e a vida do justo é o que a palmeira representa para um viajante que está há muitos dias andando no deserto. Um viajante cansado, já com sede, esgotado de andar, quando vê uma palmeira, aquilo representa refrigério para ele, aquilo representa paz. E assim nós devemos ser para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, aquelas pessoas que estão passando por dificuldades. Nós devemos ter sabedoria para transmitir calma, paz, esperança e alegria. E também transmitir todas aquelas características que estão listadas em Gálatas.
como os frutos do Espírito Santo, né, que são amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Dessa forma, essas qualidades que Deus colocou em você, tudo aquilo que você alcançou, seja lendo a palavra de Deus, seja por ministrações na sua vida, você não vai reter aquilo e crescer sozinho. Dessa forma, você vai compartilhar isso com seus irmãos, com todas as pessoas que estão passando dificuldade com você. Aquela pessoa que vem até você, já sem nenhuma ideia do que fazer da vida dela, te pedindo conselho, ou aquela pessoa que só quer desabafar mesmo, nem quer que você fale nada. Se você for como uma palmeira, você vai saber transmitir toda essa tranquilidade para ela. E eu falei também sobre o cedro do Líbano, né? Que o justo deve ser como o cedro do Líbano. Mas nesse ponto, não é o justo em si que deve ser como o cedro, porque o cedro é uma árvore resistente, é uma árvore sólida, né? Que ela não enverga. Não é o justo que deve assim. A pessoa do justo deve ser como a palmeira, mas a justiça do justo deve ser como o cedro, deve ser inabalável, deve ser inflexível. O cedro é uma árvore perene que não perde suas folhagens em nenhum momento do ano. Ele é típico de regiões de grandes altitudes, mas que mesmo sofrendo fortes rajadas de vento, ela não enverga, ela não cede a nenhuma intempérie. O que eu quero ressaltar é que a justiça que a gente carrega, ela não pode variar em momento nenhum. A gente tem que saber variar de acordo com nossos problemas, mas a justiça de Deus que está em nós, que a gente leva para ser considerado justo, ela não pode variar. A gente tem que manter um padrão de justiça na nossa vida a todo momento, que seja constante. E da mesma forma é o carvalho, assim como o cedro é o carvalho. Para a gente ser chamado de carvalho de justiça, nós temos que ser incorruptíveis. Nós temos que ter uma conduta irrepreensível e que esteja sempre acima de qualquer suspeita. É aquilo que dizem, né, que não basta ser bom, tem que parecer bom. E também tem na Bíblia que para fugir da aparência do mal, não basta você ser honesto, você tem que parecer honesto também. Fugir sempre da aparência do mal. E nossa integridade tem que se sobressair a todo momento. Inclusive, para mim, principalmente nas coisas simples. Naquela hora que você acha que ninguém está olhando, aquela hora que você acha que vai levar uma vantagenzinha, por menor que seja. Por exemplo, um exemplo bobo de estacionar em vaga de deficiente, eu não curto mesmo. Ainda que seja para parar e ficar dentro do carro, eu não gosto, sabe? Porque vai que chega um deficiente, não deve ter tanto deficiente andando aquela hora da noite, né? Mas vai que chega. Isso eu também vejo falta de justiça, porque é para deficiente, não é para mim. E assim, a todo momento, você tem que escolher sempre o certo. Por mais bobo que pareça, não é bobo, é o certo. E se você começar a abrir exceções pequenas na sua vida, seja para um conhecido, seja porque é seu irmão, seja porque é seu irmão de sangue mesmo, seja porque é seu amigão, você vai acabar aumentando cada vez mais essa exceção. Você vai abrir cada vez mais essa brecha. E quando você perceber, você já pode estar abrindo mão de uma parte bem maior da sua justiça. Isso tudo começou em uma coisa pequena. Meu pai sempre disse que ninguém tropeça em pedra grande, né? E por isso que você tem que tomar cuidado com as coisas pequenas, porque são nas coisas pequenas que você tropeça, são nas coisas pequenas que você é testado. E muitas vezes, né, eu penso isso também constantemente, que não vale a pena, talvez não vale a pena agir certo, ser honesto o tempo todo, porque parece que mais ninguém é, né? Principalmente onde a gente vive, no país que a gente vive, parece que todo mundo é corrupto, todo mundo aceita levar a vantagem. Por menor que seja, sempre vão aceitar levar uma vantagenzinha. Meu pai, para quem não sabe, meu pai era policial civil, né? Ele sempre falou para eu não ser policial, mas se eu for, para eu tomar cuidado com meus colegas. Aí eu falei, pai, e como que eu vou saber com quem eu tenho que tomar cuidado? É com o mais corrupto, com aquele cara que aceita mais propina? Aí meu pai disse que não, porque o corrupto, ele vai se corromper com o que tiver. O guarda que te para numa blitz, ele pede R$400, mas se você tiver 20 na carteira, ele vai aceitar, porque é o que tem.
ele vai perder o emprego, vai deixar de ser o arrimo da família dele por esses R$ 20. Ele perderia também pelos 400, mas no pouco ele se entrega do mesmo jeito. E quem é corrupto sempre. É corrupto no muito e é corrupto no pequeno. Daí eu vejo a importância de sempre manter a integridade, de sempre tentar ser o mais justo, o mais correto possível. Porque eu sei, principalmente para as profissões que eu escolhi para a minha vida, que isso vai ser muito cobrado de mim. E se eu quero cobrar isso de alguma pessoa, eu tenho que demonstrar isso. Dizem que o exemplo arrasta, né? E eu acredito muito nisso. Se eu quero que outra pessoa seja certa, eu tenho que ser certo. E eu não posso ter telhado de vidro também, eu não posso ter nenhuma bobagemzinha na minha vida que me desabone a praticar tudo aquilo que eu acredito. E também fica muito alto. E também que alguém jogue isso na minha cara, entende? E por isso, eu acredito também que Deus vai satisfazer a vontade que eu tenho, a vontade que a gente tem de justiça. Porque também tem escrito na Bíblia que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. E com essa palavra eu acredito que nada que eu faço, nada que eu luto, nada que eu almejo na minha vida é em vão. Eu acredito que tudo aquilo que eu sonho, Deus vai me honrar. Se eu permanecer com o coração na palavra, fazendo sempre o certo, por motivos certos, Deus vai me honrar e vai trazer essa sensação, essa satisfação de justiça na minha vida. Ainda que eu não corrija, eu acho muito difícil, né? Deus sozinho conseguir mudar tudo que eu sonho mudar. Mas eu acredito que Deus vai satisfazer no meu coração o anseio de justiça que eu tenho, de honestidade, de probidade que eu tenho para esse país. E no macro mesmo, eu penso muito grande, tá? E por isso que a gente deve ser resiliente como a palmeira, mas inflexível como o cedro. O cedro do Líbano é uma árvore que cresce devagar, muito devagar, mas ela sempre cresce de forma contínua e cadenciada. Ela chega a mais de 40 metros de altura e algumas têm mais de 3 metros de diâmetro no tronco. É uma árvore realmente muito grande, muito robusta. E apesar de ser tão grande assim, ou por causa de ser tão grande assim, por ser tão grande assim, ela cresce muito lentamente. Nos primeiros 5 anos dela, ela tem pouco mais de 1 metro de altura, mas ela já tem o triplo disso, ou 5 vezes isso, para baixo. Ela cria raízes, ela cria fundamentos antes de crescer para cima. Você olha para aquela arvorezinha, você não dá nada. Mas daqui a uns anos, ela vai estar firmemente arraigada. E vai ser muito difícil arrancar ela pela raiz. Vai ser muito difícil que um vento derrube ela. E se a gente quer ser firme, como o cedro do Líbano, a gente não pode esperar grandes resultados em pouco tempo. Se a gente espera um avivamento na nossa igreja, a gente não pode esperar grandes resultados em pouco tempo. A gente tem pedido já há algum tempo um avivamento na nossa mocidade, que aconteçam coisas novas, que o Senhor sopre seu Espírito sobre nós de uma forma nunca vista antes. Mas a gente tem que trabalhar isso, a gente deve trabalhar primeiro nossos alicerces, a gente deve trabalhar primeiro nossas raízes, nossos fundamentos. E dizem que quanto mais alto, maior o tombo, né? Mas se a gente estiver bem fundamentado, se a gente estiver firme na palavra de Deus, a gente não vai cair. A gente está cansado de ver, seja em São Paulo ou aqui em Brasília mesmo, árvores imensas de 10, 15 metros, super antigas, que dá uma chuva, dá um vento e ela cai. Aí vão ver o porquê que ela caiu, é porque ela tinha 50 centímetros de raízes. Apesar dela ter crescido muito para cima, ela não se arraigou, ela não criou fundamentos, por isso que ela caiu. E no primeiro vento mais forte, se a gente não estiver firmado na palavra de Deus, a gente vai cair da onde a gente estiver. A gente vai ter uma perda espiritual muito grande, se a gente esperar grandes resultados, se a gente quiser grandes resultados em pouco tempo e com pouco serviço. Por isso que a gente deve fundamentar, a gente deve firmar nossas fundações antes de qualquer coisa. A gente deve atingir a maturidade espiritual para só então começar a dar frutos e só então despertar os dons do Espírito e ver realmente a gente está crescendo na palavra de Deus,
a gente está frutificando de acordo com aquilo que Deus sonhou para a gente, de acordo com aquilo que tem na Bíblia. Mas antes disso, a gente deve trabalhar, a gente deve orar, meditar na palavra. Por esse motivo que a gente não deve se preocupar nem desanimar de buscar a Deus quando a gente não vê nenhuma manifestação do seu agir. Eu tenho muito isso, eu busco a Deus mais quando eu sinto Ele mais. Se eu buscar Ele muito tempo, igual eu busquei um tempo atrás, e não sentir nada, eu vou desanimar com isso, porque eu sou muito daquele que espera um arrepio, aquele que espera alguém falar em línguas, aquele que espera um grito de alguém. Eu sou muito pelo outro, assim, pela energia de alguém me contagiar. Mas a gente deve trabalhar para essa chama crescer sempre dentro da gente, e esse fogo de Deus vir de dentro para fora, e não vir de fora para dentro. Por isso que a gente não deve achar que a igreja, ou o grupo de vida, ou mesmo a vigília está muito fraquinha ou muito fria. A gente tem que ter a consciência que cada palavra que a gente ouve, cada louvor que a gente canta, cada oração que a gente faz, tem reflexo direto na nossa vida espiritual. E tudo isso contribui para o crescimento espiritual. O cedro do Líbano, assim como outras árvores do nosso cerrado, elas não dependem muito de chuvas, não dependem muito de fatores externos para continuar crescendo. Isso porque elas têm as raízes muito profundas, elas buscam águas que estão embaixo de 10, 20, 30 metros. E isso faz com que ela não dependa tanto de chuvas. E assim, nós devemos procurar ser também, porque a gente não pode esperar sempre um movimento espiritual, a gente não deve esperar sempre um acampamento diferente, ou uma vigília, para que a nossa fé arda de novo no nosso coração. A gente não pode esperar que outros irmãos estejam quentes para nos esquentar. Claro que a gente tem na Bíblia, inclusive, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E também que a brasa fora do braseiro, ela vai acabar esfriando. Isso tudo faz parte, mas você não pode depender sempre de fatores externos para você crescer espiritualmente. E não pode também esperar fatores externos para crescer, e também não podemos esfriar com fatores externos. A gente tem que ser suficiente nas nossas próprias crenças, de forma que fatores externos não possam nos derrubar. A gente vê que vê direto, né, pessoas que esfriam na fé, simplesmente porque a igreja esfriou, ou porque a família não incentiva o crescimento espiritual, ou porque é muito difícil ser honesto no meio que a gente vive. Mas a gente tem que lembrar que o sujeito que tem o coração na palavra de Deus, ele irradia justiça, ele irradia a palavra de Deus, irradia a glória de Deus. E nós temos que lembrar também que nós somos a igreja de Deus. Minha visão é que se a igreja parece fria, se o culto da mocidade parece fraco, se nossa vigília está fraca, é porque nós estamos fracos. E nós, cada um, todos nós somos responsáveis. Eu não coloco a culpa em ninguém se na vigília não acontece nada de espetacular daquilo que a gente espera sempre em uma vigília. Eu vejo que eu preciso buscar mais a Deus para que isso comece em mim. E de mim, irradie e alcance outras pessoas. Para que dessa forma, quem ainda não tem maturidade espiritual, possa crescer junto comigo. E um dia eu vou chegar lá, com fé em Deus. Não estou assim ainda não, mas vou chegar lá. E eu acredito também que a chave para ser justo é estar plantado na palavra de Deus. Eu vou acabar muito cedo, gente. Acho que vai rolar uma mesa redonda no final aqui, para dar o tempo. E eu acredito também que a palavra para ser justo, a chave para ser justo é estar plantado na palavra de Deus. Porque quando você está plantado na igreja, toda a sua vida gira em torno do reino de Deus. O seu prazer é estar na casa de Deus. Suas amizades estão na igreja, seu ministério, seu chamado. Tudo aquilo... Obrigado, Mari. Tudo aquilo que você faz na igreja te envolve, te cativa. Você sente prazer em estar servindo ao Senhor. Sente prazer de estar na igreja trabalhando e servindo seus irmãos. Quando você tem o coração plantado na palavra de Deus, você vai se arraigar cada vez mais, você vai se aprofundar
cada vez mais. As plantas, as árvores, elas se aprofundam na terra por necessidade, para encontrar solo novo, para encontrar águas mais profundas. E assim também a gente deve buscar na palavra de Deus o sustento para nossas vidas. E uma vez plantados, a tendência natural é você se aprofundar cada vez mais. A tendência não é você ficar superficial. A tendência é você criar cada vez mais maturidade espiritual e se aprofundar na palavra de Deus, criar seus alicerces na palavra de Deus. E assim, quanto mais próximos de Deus, mais necessidade de Deus nós vamos ter. Isso é um ciclo. Quanto mais você cultivar aquilo, mais aquilo vai arder no seu coração. Mais necessidade de ler a Bíblia, mais vontade de orar, mais vontade de servir na igreja, de trabalhar. Muito tem se falado ultimamente, né, sobre não ficar apenas sentado, recebendo a palavra de Deus. Isso é importante também, mas é igualmente importante você sair do banco e fazer alguma coisa, e servir a casa de Deus com seu serviço, com seu trabalho, aquilo que você sabe fazer bem. Agora começaram a dar aula de matemática para as crianças aí, né? Eu sou péssimo em matemática, né? Dependendo do nível, eu até vou lá pegar umas aulas. Mas com o que você souber fazer, você tem que servir a Deus, porque campo não falta, lugar para trabalhar não falta. E tem na Bíblia também, não sei aonde, mas que a seara é grande, mas são poucos trabalhadores. E se você se dispor a fazer, você não precisa nem procurar assiduamente, loucamente, o que você vai fazer na igreja. Mas basta você se dispor, as portas vão começar a se abrir para você. Você vai achar um lugar para você se colocar, que você vai sentir bem, você vai fazer o que gosta, e melhor, vai fazer para Deus, o que é melhor ainda. A gente já deve fazer tudo como se fosse para Deus, né? Mas fazer diretamente para Deus é uma coisa que não tem preço. A satisfação é 10 vezes maior do que você trabalhar para qualquer outra pessoa. Porque aqui você vê que você está no lugar certo. Você está aqui pelo motivo certo. E depois de plantados, assim como as árvores, a gente precisa de água, luz e vento. A água, nessa analogia, é a palavra de Deus. Ela é ministrada na igreja, através das pregações. Ou mesmo você buscando, sozinho, a palavra de Deus. A luz representa a meditação na palavra. E de acordo com o tempo que você medita na palavra, Deus ilumina a sua mente e te faz entender aquilo que você ouviu na mente, na igreja. Porque a gente tem que ouvir a verdade da palavra de Deus, porque é ela que vai nos libertar. E quanto mais você medita naquilo que você ouviu, mais você guarda no seu coração. Isso é inclusive dica de estudo, né? Que ensinam a rodo aí, para você chegar em casa e ler aquilo que você ouviu, porque assim você fixa aquilo. E da mesma forma deve ser a meditação na palavra de Deus. Eu acho muito legal quem faz a anotação das pregações, né? Eu tenho muito tempo que eu não faço, quando eu fazia também eu não lia depois, e acabava que era inócuo, né? Eu parei de anotar. Mas eu acho muito legal quem faz isso, minha mãe faz isso e depois lê. Pô, isso é maravilhoso, porque você reacende aquilo que você ouviu, aquilo que você aprendeu, aquilo que você sentiu na igreja. E o vento é o sopro do Espírito Santo, é o refrigério do Espírito que é soprado por Deus em nossas vidas. Vejam que os dois últimos elementos, a luz e o vento, não dependem diretamente de nós. A luz e o vento vêm de Deus. Tanto a luz, que Deus nos ilumina quando nós estamos procurando, meditando a palavra dele, como o vento, que é Deus também que sopra sobre nós. Já a água, que é a palavra de Deus, depende de nós corrermos atrás. E é igualmente fundamental você vir na igreja para ouvir uma palavra, ou você abrir a Bíblia para ler alguma coisa. Você fazer um devocional na sua casa, ter na mente de todo dia abrir para ler um capítulo que seja. Eu, quando não estou conseguindo fazer devocional, eu pego a Bíblia e leio de abrição, né? Eu leio em qualquer lugar, eu abro em qualquer lugar e leio aquele capítulo. Se for muito, muito interessante, eu continuo lendo, né? Mas normalmente eu leio só um capítulo.
Mas é importante você se regrar, se policiar, para todo dia buscar um pouquinho, por menor que seja seu tempo, você tem que ter a consciência que essa água, que a palavra tem que ser ministrada diariamente sobre nós. Tem plantas que necessitam menos de água, tem plantas que necessitam mais de água. Eu preciso de muita água, eu preciso ler a Bíblia todo dia, porque se eu parar de ler um dia, no outro dia eu não vou ler também. E eu sei que se eu vacilar um dia, no outro eu vou cair. Por isso eu tenho que me policiar o dobro para todo dia, por mais cansado que eu esteja, por mais desanimado que eu esteja, eu tento sempre abrir a Bíblia e ler alguma coisa, porque assim eu mantenho um costume, mantenho aquilo que eu acredito que é vontade de Deus. Vamos lá. Por fim, as últimas analogias que eu vou fazer entre a vida do justo e uma árvore diz respeito à poda. Depois que a gente está plantado na palavra de Deus, depois que a gente já está sendo nutrido com a água, com a luz e com o vento do Espírito Santo, a gente tem que estar disposto a sofrer podas de Deus. A gente tem que estar disposto a ouvir um não de Deus, a passar por desertos se for necessário. Porque a poda é útil para evitar pragas, cessar vícios. Ela contribui na estética e serve também para estimular o crescimento de novos ramos, que vão dar novos frutos, melhores frutos até do que aqueles ramos que já existiam. Por isso, a gente tem que... É difícil achar bom, né, quando Deus poda a gente, mas a gente tem que ter consciência que Deus sempre tem o melhor para a gente. E por mais que pareça doloroso, aquilo sempre vai refletir em coisas boas no futuro. Aquilo sempre vai refletir, pode falar se eu estiver falando baixo aí. Aquilo sempre vai refletir no melhor de Deus nas nossas vidas. E pregaram isso também um tempo atrás, umas quartas atrás, né, sobre a dificuldade que a gente tem em aceitar um não de Deus, porque a gente sonha uma coisa, coloca diante de Deus e espera que Deus abençoe sempre, né? Mas a gente tem que ter a consciência que nem sempre o que a gente sonha, por mais bonito que seja, por mais bonito que possa parecer aos nossos olhos, é o sonho de Deus. Porque tem na Bíblia também que a gente sonha, né? Mas Deus diz o sim ou não. A gente faz planos, mas Deus decide. Por isso que a gente tem que buscar também sempre sonhar os sonhos de Deus. Não tentar impor os seus sonhos diante de Deus. Eu acredito que Deus pode... enfim, isso já é coisa minha, da minha cabeça, tá? Que Deus pode adequar os planos dele aos seus sonhos. Ele pode, mas ele não deve. E eu acredito nisso pelos sonhos de vida que eu tenho, que eu sempre coloquei diante de Deus, as profissões, os cargos que eu queria ocupar, e sempre orei para ser aquilo. Eu nem lembro se eu orei para Deus, pode ser assim. Eu sempre orei para Deus, Deus, eu quero ser isso na minha vida. E falei o porquê, que eu sempre sonhei, que eu gosto muito, né, de servir os outros, que eu sempre procuro ajudar as outras pessoas. E esse sempre foi a minha vontade. Nada daquilo que eu sonho para a minha vida é para a minha compleição, para eu ficar rico, para eu ficar mais conhecido. Tudo que eu sonho para a minha vida é para ser instrumento de Deus. E dessa forma, eu acredito que se você sonhar da maneira certa, Deus pode adequar aquilo que Ele tem para a sua vida, utilizando os seus sonhos. Porque Deus tem feito assim na minha vida, Deus tem me abençoado de forma incrível naquilo que eu tenho sonhado há muitos anos. E eu acredito que isso também hoje está no coração de Deus, mas eu sei que são primeiros planos dEle. Se alguma coisa tiver que mudar na minha vida, eu hoje já estou disposto, já tenho a consciência de ouvir um não de Deus e aceitar aquele não de Deus. Porque eu sei que todas as vezes que eu obedeci a Deus, foi mais fácil. Todas as vezes que eu desobedeci a Deus, foi mais difícil. E hoje eu tenho até que certa facilidade em ser podado por Deus. E nós temos dois tipos de poda, né? Que é a poda nos galhos, que é essa primeira que eu falei, e a poda de raízes, que é bem mais dolorosa e bem mais difícil de proceder. A gente faz poda, né? Eu tenho um bonsai, eu faço poda na raiz dele,
ele crescer mais, né? Toda vez que ele bate no fundo, ele para de crescer para cima. Eu tenho que arrancar ele, cortar ele todinho. E ele sofre um pouco, né? Toda vez que eu faço isso, eu faço meio sem jeito, porque eu não sei muito mexer com o meu bonsai, ele quase morre, mas depois vive. E eu sei que por mais que ele pareça tristinho nos dias depois que eu podo a raiz dele, logo depois ele vai crescer o dobro do tamanho que ele estava antes, porque ele vai ter mais espaço para a raiz principal dele crescer até tocar no fundo novamente. E raízes antigas e atrofiadas podem causar o enfraquecimento do caule e também a falência dos ramos mais altos, porque vão faltar nutrientes. E a poda das raízes se presta a te fazer abandonar velhos hábitos e manias que já estão dentro de nós há bastante tempo. E não necessariamente são hábitos ruins, não necessariamente são coisas ruins que você faz, mas que podem te impedir de conhecer mais, de te levar para mais perto de Deus. Por exemplo, eu tenho o pessoal mais conservador, né, de igreja mais conservadores, que creem que só pode louvar a Deus de um jeito, seja com um órgãozinho, seja sem palmas, e só pode prestar culto se seguir uma liturgia. Isso são crenças que eles carregam, que não cabe a nós dizer que se está certo ou errado, porque tem na Bíblia também que aquele que come carne, o come para Deus, e o que não come para Deus. Se ele está bem com Deus fazendo daquela forma, ele pode fazer daquela forma e não cabe a você repreender aquilo. Mas quando vem de Deus essa poda de raízes, essa poda de axiomas, de doutrina, de dogmas que a gente carrega, às vezes com um legalismo exagerado, exacerbado, às vezes essa coisa te impedem a louvar a Deus, de prestar culto, ou até mesmo de te impedem de chegar mais perto de Deus, por você manter esses hábitos, que não são errados, mas podem ser antiquados. E se Deus te diz para abandonar esses hábitos, você tem que ter a consciência, a sabedoria de que é melhor para você abandonar esses hábitos. Por mais que aquilo pareça a pedra angular do cristianismo para você, se você ouviu de Deus, aquele axioma pode ser posto de lado, porque dessa forma, Deus vai receber sua adoração, e vai receber talvez de uma forma melhor. Talvez assim você possa servir a Deus e servir a igreja de uma forma melhor. E a gente tem que entender que a gente não precisa e nem podemos, né, tentar, a gente não pode nem sonhar ser justos por nossas próprias forças, porque isso só ocorre por meio da graça e da misericórdia de Deus, porque nós não somos dignos de nada. A justificação veio para nos tornar justos, porque se nós fôssemos lutar com nossas próprias forças, se nós fôssemos caminhar com nossas próprias pernas, a gente nunca conseguiria alcançar a justiça. Quem dirá a justiça de Deus, né? O pastor pregou um tempo atrás também fez a pergunta, né? Se fossem te cobrar uma gota do sangue de Jesus, você não conseguiria pagar. E não importa o quanto você lute, o quanto você esperneie, o quanto você tente ser perfeito para pagar, você não vai conseguir igualar o seu sacrifício com o sacrifício que Deus fez por meio de Jesus por nós. A gente sempre vai estar muito aquém disso. A gente tem que tentar levar uma vida de santidade para se assemelhar a Cristo. E ainda que a gente não consiga, a gente tem que viver em santidade. Porque depois que a gente escolhe Jesus como nosso Salvador, como nosso Redentor, nós temos que nos assemelhar a Ele, nós temos que abandonar os velhos hábitos, nós temos que estar dispostos a afogar totalmente o velho homem. E por mais que isso seja doloroso, é assim que a gente consegue alcançar a justificação por meio de Jesus. É assim, por meio de ser honesto, por meio de buscar a Deus, por meio de não pecar, que a gente vai ser um pouquinho mais santo. Ainda que seja só um pouquinho, a gente tem que abdicar de tudo aquilo que nossa carne pede. E pouco a pouco,
a gente vai recebendo água, luz e vento, a gente vai estar apto a frutificar e a presenciar resultados visíveis do avivamento de Deus, do mover que Deus tem para a nossa vida. E alcançar as bênçãos que tem lá em Deuteronômio 28, na primeira parte, porque depois é só maldição, e também no Salmo 92, que são essas: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. E o principal é o que está no verso 15, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Tudo isso que a gente busca tem que ser para a honra e glória de Deus. A gente não deve buscar nada para nós, a gente não deve procurar nada para sermos mais perfeitos, para sermos mais justos do que quem está do nosso lado. É tudo para a honra e glória de Deus, para que a palavra dele seja pregada, para que o reino dele seja conhecido aqui na terra, por todos aqueles que carecem do amor de Deus. Amém?